Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Procure aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Para você que acompanha a gente aí do celular e de repente não tem uma Bíblia física aí, a sua Bíblia é no aplicativo, não precisa sair daqui da transmissão. Para fazer a leitura eu vou ler, você acompanha aí, tá bom? Versículo 31 e 32. Palavras de Jesus para Simão, Pedro, o grande Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus disse assim para ele: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu quero refletir um pouco com você, um instante, compartilhar com você, dividir algo que verdadeiramente pode e deve, na verdade, chegar ao nosso coração como um bálsamo que nos alivia, mas que também chega diante de nós como algo que nos tira do conforto, do comum, que nos tira da mesmice, que nos tira de uma situação comum, confortável. Então eu quero dividir algo com você que seja nesse aspecto, que fale conosco de forma que console os corações abatidos, mas que também desperte os corações acomodados. Que console os corações abatidos, mas que desperte os corações acomodados. Então, Jesus ele está falando uma palavra como essa, um teor como esse, para o Pedro. E o Pedro é um apóstolo de Jesus, é um discípulo que caminha com ele por todo o seu ministério. O Pedro, ele pôde presenciar Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. O Pedro viu Jesus na transfiguração, o monte da transfiguração, quando Jesus tem o seu rosto reluzente, a sua face glorificada. Diante do Pedro, aparecem ali para eles Moisés e o Elias. É inacreditável. Inacreditável o que ele percebe, o que ele acompanha, o que ele tem a oportunidade de ver. Outros homens não viram. Pedro viu Jesus curando a mulher com fluxo de sangue, uma mulher hemorrágica há 12 anos, que tinha gastado tudo que ela possuía, todos os seus bens, vendeu casa, vendeu carro, vendeu os móveis de casa, tudo que ela tinha, ela gastou com médicos para tentar resolver o seu problema de saúde, não conseguiu, ela já tinha desistido, e agora ela enfrenta uma grande multidão, toca na hora de Jesus e é curada. O Pedro viu isso também. O Pedro viu quando Jesus dá uma palavra para o Jairo, para que a sua filha fique sã, para que a sua filha seja curada. O Pedro viu quando Jesus, com uma só palavra, em um ato de pura autoridade, repreende a legião que dominava um homem em Gadara, aquele homem que as pessoas conhecem. Você muito provável conhece a história dele como um endemoniado gadareno. Uma palavra de autoridade e aquela legião deixa aquele homem. São tantas coisas que Pedro viu acontecer de perto. Não foi alguém que contou. O Pedro não leu igual a gente precisa ler aqui. O Pedro não precisava de fé para acreditar em Jesus. E o Pedro não precisava de fé para acreditar em Jesus, porque ele estava vendo tudo acontecer. Estava acontecendo naquele instante. O momento dele era aquele. E mesmo depois de caminhar com Jesus e ver tudo isso, nós acabamos de ler aqui em Lucas 22, mais especificamente o versículo 32, a parte B do versículo, Jesus diz para o Pedro o seguinte: você, Pedro, quando você se converter,
fortaleça os seus irmãos. Então, como é possível alguém ver tudo que o Pedro viu e ainda não estar convertido? Como é possível alguém viver tudo que o Pedro viveu e não ter se convertido? Como é possível alguém ter as experiências que o Pedro teve e ainda assim não estar convertido? Como é possível? A gente só acredita mesmo que existe essa possibilidade porque foi Jesus que falou isso para o Pedro. Se fosse outra pessoa, nós íamos dizer assim, estava enganado, né? Ele falou quando tu te converteres, mas isso é bobagem, estava enganado. Mas como foi Jesus que falou, e não tem como Jesus estar enganado, porque Jesus é conhecedor de todas as coisas, a sabedoria habita as suas palavras, ele sendo o Deus encarnado, onipotente, onipresente e também onisciente, sabedor de tudo, Jesus diz para Pedro, você ainda não está convertido. Há um ponto que nós precisamos entender bem quando a gente fala sobre conversão. Nós temos duas palavras que aparentemente dizem para nós a mesma coisa, mas quando você para um instante para observá-las, você percebe que na verdade elas dizem coisas totalmente distintas, uma em um teor de profundidade diferente da outra, que é mudança e transformação. O que é mudança? Mudança é algo que sugere para você uma troca. Algo que se apresenta para você de forma optativa, em que você pode fazer e desfazer a hora que você quiser. Então, por exemplo, mudança, nós nos referimos a mudança a partir do momento que a gente vai trocar de roupa. Então eu vou mudar de roupa, eu vou tirar a roupa que eu estava, eu vou botar outra roupa. Se eu não gostar daquela roupa que eu coloquei, eu posso voltar a usar aquela roupa que eu estava antes. Eu posso mudar de carro. Hoje em dia está difícil, né? Com a nossa economia do jeito que está. Dólar a R$6. Aliás, hoje em dia não está difícil você mudar de carro. Está difícil você ter um carro, né? E às vezes nem ter um carro, é manter um carro mesmo. A gasolina é quase R$6, né? Tá bem complicado. Mas é uma ilustração, então vai dar para você entender. Então, é você dizer assim, eu vou mudar o carro. Eu não quero o carro que eu estou e eu vou mudar para um outro carro. Pronto, você pode mudar. Só que você tem a opção a qualquer instante de ter de novo um carro daquele que você tinha antes. Então, o que é a mudança? A mudança é uma troca cheia de opções para que você faça a escolha que lhe convém. E essa escolha você vai fazer de acordo com os seus desejos, as suas aptidões. Você vai fazer escolhas de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas conveniências. Você vai escolher o que você quiser escolher. É como quando você vai comer alguma coisa em um restaurante, você escolhe, você tem escolhas. Então, o que é mudança? Mudança é uma escolha, é uma troca. Que você pode retroceder a qualquer momento. Você pode voltar ao estágio anterior, ou você pode avançar para outros estágios. Isso é uma mudança. E o que é uma transformação? E quando a Bíblia vai falar sobre um novo nascimento, quando a Bíblia vai falar sobre conversão, ela sempre vai falar para nós sobre transformação. Então é isso o que Jesus está falando para o Pedro. Ele está dizendo, Pedro, você era um pescador e você trocou a atividade pela atividade da evangelização. Você agora é um evangelismo, porque você trocou, você mudou de ares. No entanto, que quando Jesus morre, para onde vão os seus discípulos? Eles vão para onde eles estavam antes de conhecerem Jesus. O Pedro volta a ser um pescador. Ele volta para a atividade de pesca. Então é verdade que quando Jesus ressuscita e ele quer encontrar os seus discípulos, ele encontra os seus discípulos pescando.
Por quê? Porque eles fizeram uma troca, eles fizeram uma mudança. É isso que o Jesus está falando para o Pedro. Falou: Pedro, você fez uma mudança, você mudou de profissão, você deixou de ser pescador e virou um evangelista, virou um apóstolo, você fez uma mudança. Só que Pedro sempre considerou a opção de voltar a ser o que ele era, caso aquilo que ele está fazendo agora não dê certo. É um plano B. Então, quando Jesus ressuscita e volta aos seus discípulos, ele encontra o Pedro, João, Tiago, a turma estava tudo lá, jogando rede, pescando. Voltou. É como se eu tivesse botado uma roupa, não gostei, agora eu troco e volto à roupa antiga que eu estava. Quando a Bíblia fala de transformação, a sugestão é outra. Transformação é algo irreversível. Não dá para voltar. Não tem Ctrl Z. Quando a Bíblia fala de transformação, é algo feito que agora você se torna incapaz de voltar atrás. Você se torna incapaz de voltar, de retroceder para o ponto de partida, porque aquilo não te dá opções. Quer ver um exemplo de transformação? Uma lagarta, quando entra num casulo, ela sofre um processo de transformação. É uma metamorfose. Ela entra no casulo sendo lagarta e ela sai do casulo sendo borboleta. Uma vez borboleta, ela nunca mais poderá ser outra vez uma lagarta. Ela não pode chegar e falar: puxa, arrependi. Não quero mais. Não gostei da asa, as anteninhas, eu preferia as outras. Eu acho que eu vou voltar, não tem como. Ela não pode entrar de novo num casulo e agora voltar, fazer um processo reverso, voltar a ser lagarta. Nunca mais ela será. Então, transformação é um processo de metamorfose. É um processo irreversível. E tem coisas na vida que são irreversíveis. Por exemplo, quando você era criança, você tinha o seu corpo dentro de um formato. O seu corpo era de um jeito. Agora que você cresceu e se tornou adulto, o seu corpo é de outro jeito. Você não pode mais fazer o seu corpo voltar a ser como ele era quando você era criança. Porque você sofreu uma transformação, você sofreu uma metamorfose. E isso não te dá opções, você não pode mais regredir, você não pode mais voltar a ser o que era. E se desse, né, quem dera, meu Deus do céu, meu Deus, quem dera, né? Antigamente, lá com os meus 14, 15 anos, faz tempo, hein? Eu jogava bola, eu acho que umas 8 horas por dia, todos os dias. Todos os dias, 8 horas por dia eu jogava bola. Eu jogava futebol de campo com 14 anos e eu jogava 3 quadros. Eu jogava no dentinho, no dente e no dentão. Era assim a classificação na época. Nem sei se hoje ainda é assim. Eu jogava dentinho, dente, é muito provável que hoje não é mais assim, mas eu jogava dentinho, dente e dentão. Começava às 8 da manhã e terminava meio-dia. E aí eu chegava em casa, almoçava e ia pra rua jogar até escurecer. E aí eu estudava de manhã, ia para a escola das 7 ao meio-dia, chegava em casa meio-dia, almoçava, meio-dia e 15, eu estava na rua pronto para jogar bola até escurecer. E o tempo inteiro, era uma disposição. Hoje em dia, eu prefiro poupar os comentários. Hoje em dia eu canso jogando futebol no videogame. A minha disposição agora para esporte é outra. E à medida que você para de praticar esporte, o seu corpo começa a tomar uma forma que você não gostaria que ele tomasse. Você começa a perceber algumas metamorfoses, né, no seu corpo que não deveriam acontecer, mas acontecem. Não tem como mais voltar a ser como era quando eu tinha 14 anos, porque sofremos transformações. Então, quando a Bíblia fala de conversão, ela não está falando de uma mudança, de alguém que mudou a religião que tinha, de alguém que mudou o jeito que se vestia, de alguém que mudou o vocabulário que usava.
de alguém que mudou as expressões, de alguém que sofreu mudanças e que fez escolhas, e que são escolhas reversíveis, que a qualquer hora você pode escolher de novo a voltar a ser o que você era. Quando a Bíblia fala de conversão, ela está falando de uma transformação tão profunda, intrínseca, de uma transformação tão intensa, de algo que acontece em você que é tão intenso, que é irreversível. Não dá mais para voltar atrás. Não dá para não dá para viver, para prosseguir como se isso não tivesse acontecido. Não dá para desconsiderar, não dá para retroceder, não dá para voltar atrás, não dá sequer para olhar para trás. Isso é transformação e isso é conversão. Então é isso que Jesus está falando para o Pedro. Ele está falando assim: Pedro, quando você se converter, vai chegar a hora que você vai sofrer essa mutação, essa metamorfose. E quando isso acontecer, Pedro, e isso vai acontecer, e está aqui no versículo 32, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Esse é o processo da conversão. O processo da conversão passa pela transformação do que é essencial para você. As suas necessidades mudam. As necessidades de uma lagarta são umas, as necessidades de uma borboleta são outras. As necessidades mudam. A forma de você enxergar a vida muda. Porque agora é uma nova pessoa. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma metamorfose. É uma transformação essencial. De forma que agora a minha vida não está mais baseada nos meus caminhos e nas minhas conveniências. Eu não escolho agora caminhos por conveniência. Presta atenção, guarda isso no seu coração. Eu não escolho mais caminhos por conveniência. Eu não escolho mais caminhos por minha vontade, por minhas expressões. Isso é conversão. Eu não quero escolher agora o caminho mais curto e o caminho mais fácil. Porque o caminho mais curto e o caminho mais fácil nem sempre é o caminho da vontade de Deus. Então eu quero ter disposição para não conduzir a minha vida por conveniências. Porque pode ser de repente no caminho mais difícil que você vai ter os encontros que você precisa ter. Pode ser que seja nos caminhos mais tenebrosos que você vai ter as experiências que farão de você aquilo que Deus quer que você seja. E à medida em que você por conveniência escolhe o caminho mais fácil, você perde experiências que vão te moldar. De forma que quando você chega onde precisa, você não chega pronto. E quando você chega onde precisa e não está pronto, você não tem condições de desfrutar daquilo. Tem gente que nem adianta Deus abençoar. Eu fico olhando e é engraçado. Não adianta Deus abençoar você. Não adianta. Você pode, não adianta. Se Deus abençoar você, você não está pronto para desfrutar daquilo que Deus tem para te dar. Então é melhor mesmo que Ele não te dê. Por quê? Porque a vida inteira você escolheu caminhos de conveniência. Você pegou sempre o caminho mais fácil e o caminho mais rápido. Nunca o caminho da vontade eterna de Deus. Então você é alguém que porque não passou pelo caminho, não está pronto. E se não está pronto, você pode até chegar naquele lugar que você ia chegar. Mas você não está pronto. Você chega no lugar, mas a pessoa que chega no lugar não é a pessoa que deveria. Porque não sofreu no caminho as transformações necessárias. Então sabe quando você liga o teu GPS, eu faço isso com frequência, você liga o GPS lá, o Waze por exemplo, e ele te dá a opção do caminho mais curto e do caminho mais rápido.
para você fugir dos trânsitos da vida. E claro, né, que a gente sempre vai escolher por conveniência o caminho que é mais curto e o caminho que é mais rápido. Só que isso para a vida não vale, porque se você foge desses trânsitos da vida, de repente é nesse engarrafamento que você encontraria aquilo que você tanto procura. É num instante de complicações excessivas como essa que você teria as experiências que você precisa ter. E quando você liga o GPS da sua vida por conveniência, para fugir dos caminhos conflitantes da vida, você pode até chegar onde você gostaria, mas quem vai chegar lá não é a pessoa certa. E tem um monte de gente no lugar certo sem ser a pessoa certa. Um monte de gente no lugar certo sem ser a pessoa certa. O Pedro estava no lugar certo, com Jesus, discípulo, acompanhando tudo, vendo de perto, vendo o que todo mundo gostaria de ver. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ver. Eu gostaria de ter visto tudo que o Pedro viu. Meu Deus, eu daria tudo que eu tenho, e eu não tenho muita coisa, mas daria tudo que eu tenho para poder ver um pouquinho do que o Pedro viu. Ele estava no lugar certo, mas ele não era a pessoa certa. Consegue entender? Ele estava no lugar certo, mas ele não era a pessoa certa. A ideia da conversão, e essa é a forma como Jesus chama a atenção do Pedro, a ideia da conversão é criar uma convergência entre a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Isso é conversão. Deus fazendo de você a pessoa que você precisa ser. Deus fazendo de você o ser que você precisa ser. Isso é conversão. Então vai chegar uma etapa na vida do Pedro que ele vai ser a pessoa certa, no lugar certo, com o discurso certo, com a pregação certa, com o coração certo, com a intenção certa. Tudo estará em convergência para aquele momento. Conversão. E quando chega esse momento, o Pedro começa a cuidar dos seus irmãos, como Jesus pediu para ele aqui. Falou: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. O Pedro começa a fortalecer os irmãos, ele começa a cuidar dos irmãos, porque agora ele está dentro de uma nova consciência. É uma metamorfose. É uma transformação absoluta, não é uma mudança. Nunca foi. Não é para mudar de roupa, para mudar de camisa, para tirar a flanela e colocar um terno, a tirar o boné e colocar o cabelo de lado, a tirar a sapatilha e colocar um salto, a tirar a calça e botar a saia. Nunca foi uma mudança. O evangelho não é mudar de roupa, mudar o corte de cabelo, mudar a forma de vestir, a forma de falar. Nunca foi, não é mudança, é transformação, é uma metamorfose. É alguém que vai se tornar uma nova pessoa. Alguém que vai ser um novo alguém. De forma que tudo se fez novo. Eu quero ter 1 minuto de oração com você. Eu gostaria que nós tivéssemos 1 minuto de oração. E que nesse momento nosso de oração, que os nossos corações se voltem a isso.
que o nosso coração se volte ao que é essencial, para que a nossa vida não seja conduzida pela conveniência. E eu sei que a tendência do nosso coração é tomar decisões por conveniência, escolher o caminho mais fácil, escolher o caminho mais rápido, escolher o caminho mais seguro, e nem sempre o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que é seguro é o seu caminho. Se você está aí, prestes a tomar uma decisão muito difícil, prestes a tomar uma decisão muito dura, uma decisão necessária que talvez, se você pudesse, você até deixaria para decidir isso em um outro momento, mas você precisa tomar essa decisão agora, porque é uma decisão importante. E se você aceitar um conselho, eu diria para você: não tome nenhuma decisão por conveniência. Não tome nenhuma decisão por facilidade. Não decida a sua vida pela sua própria vontade, pelo que você quer, por onde você quer chegar, pelo que você deseja ter. Converta-se à vontade eterna de Deus e tome decisões na sua vida que sejam convenientes, que sejam convergentes com a vontade eterna de Deus para você. Não tome decisões por você mesmo. Não escolha o caminho mais curto, o mais rápido, o mais barato, o mais seguro. Ore a Deus. Ore a Deus e diga: Deus, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher um caminho. E eu não quero escolher pelo caminho da conveniência. Eu não quero decidir minha vida a partir das minhas necessidades. Eu quero enxergar a vida a partir dos teus olhos. Eu quero caminhar a partir da sua vontade para mim. Essa é a transformação. Essa é a metamorfose. Não é de mudanças em mudanças, até quando você vai passar a vida inteira experimentando mudança, muda daqui para ali, muda de lá para cá, muda de emprego, muda de carro, muda de mulher, muda de marido, muda de empresa, muda de tudo. Não é de mudança, não é em mudanças que você vai experimentar a plenitude. Você não precisa de uma família nova, você precisa viver uma transformação na família que você já tem. Você não precisa de um casamento novo, de uma mulher nova, de um marido novo. Você precisa de uma transformação naquilo que você já tem. Uma transformação essencial. Entende? Para que sejamos finalmente essas pessoas que são conduzidas, que são guiadas por Deus e por sua vontade, e não pelas conveniências dos caminhos mais fáceis. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Deus disse para ele: Abraão, eu vou te conduzir por um caminho. E o caminho que Deus conduziu Abraão esteve longe de ser o caminho mais fácil. Esteve longe de ser o caminho mais rápido. Esteve longe de ser o caminho humanamente ideal. Deus não conduziu Abraão por um caminho de conveniências. O Abraão, quando decide sair de casa, Deus não prosperou ele no dia seguinte e deu para ele tudo que ele queria. Ele recebeu dinheiro, fama e tal. Nada disso, nada disso. Porque às vezes a gente precisa andar mesmo pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais estreito, por um caminho que nos ofereça dor e sofrimento. Porque de repente essa é a única forma de nós nos tornarmos quem nós devemos ser. Regule o GPS da sua vida, não para ele escolher o caminho mais curto,
ou o caminho mais rápido, mas para ele escolher o caminho da vontade de Deus. Você, Pedro, quando você se converter, o Pedro era a pessoa errada no lugar certo. E a conversão é colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa.